O convite que se tornou uma piada. Mas quando cheguei, todos ficaram em silêncio. Sei exatamente o momento em que os amigos de Julian Hart percebem que ele está realmente a falar a sério sobre me levar ao baile de caridade, porque as risadas no seu escritório passam de divertidas para desconfortáveis. Todos os fatos caros e a arrogância da velha riqueza de repente confrontados com a realidade de que o seu amigo famoso por ser seletivo escolheu a sua empregada doméstica como acompanhante para o evento social mais exclusivo da temporada. Estou parada no corredor com roupas de cama limpas. Eu deveria ter entregue há 20 minutos, paralisada pelo som da minha existência se tornando entretenimento para pessoas que nunca se preocuparam em aprender meu nome, apesar de 3 anos limpando suas bagunças e fingindo que suas conversas não são tão superficiais quanto realmente são. Estás a brincar. Por favor, diz-me que não vais mesmo levar a tua empregada doméstica para a gala da Fundação Bennett. Isso é suicídio social, mesmo para alguém com o teu total desrespeito pelo comportamento apropriado. A voz pertence a Marcos. Algo assim. Dinheiro antigo da família e um desespero mais recente para se manter relevante em círculos que estão lentamente a esquecer o nome do seu pai. Não estou a brincar. O convite exige explicitamente um acompanhante, e a Iris é inteligente, culta e uma companhia significativamente melhor do que a maioria das mulheres que têm procurado agressivamente convites através de métodos cada vez mais transparentes. O tom de Julian transmite aquele tom particular de irritação entediada que ele usa quando as pessoas questionam decisões que ele já tomou. E ouvi-lo defender-me perante os seus amigos causa algo complicado no meu peito que me recuso terminantemente a examinar de perto. Ela é a tua empregada doméstica, Julian. Levá-la é uma declaração sobre a luta de classes ou uma prova de que finalmente perdeste completamente o contato com a realidade. Ou é uma prova de que valorizo uma conversa genuína em vez de uma ascensão social performativa. Mas consigo perceber como esse conceito seria estranho para pessoas que passaram toda a vida a fazer networking em vez de realmente se conectarem com alguém. O silêncio que se segue está carregado de ofensa. E eu provavelmente deveria me mover antes que alguém abra a porta e descubra que eu estava ouvindo-os discutir a minha inadequação para eventos que eu nunca aspirei participar. Mas meus pés parecem presos ao tapete caro. Enquanto meu cérebro processa o fato de que Julian Hart não apenas sabe meu nome, mas aparentemente valoriza minha inteligência o suficiente para defender sua escolha de me trazer para espaços onde eu fundamentalmente não pertenço. Tudo bem, traga a ajuda para a gala, mas não venha chorar para nós quando todas as mulheres lá o tratarem como se tivesse perdido a cabeça e todos os homens lá assumirem que ela está disponível para entretenimento, além de apenas limpar casas. Marcos novamente, sua voz transbordando exatamente o tipo de crueldade casual que me faz entender por que Julian mantém a maioria das pessoas a uma distância cuidadosamente mantida. Se alguém tratar a Iris como algo além da minha convidada, vou garantir que compreendam exatamente como as consequências sociais podem ser permanentes quando se ofende alguém com influência real. A ameaça é proferida de forma tão casual que demoro um momento a perceber a dureza por trás dela. E acabo por me afastar da porta antes de ouvir mais alguma coisa que possa complicar a distância profissional cuidadosa que mantenho desde que aceitei um emprego que paga melhor do que qualquer outro disponível para alguém com a minha educação formal limitada. Naquela noite, quando a casa está silenciosa e os amigos insuportáveis de Julian finalmente foram embora, estou na cozinha a terminar de limpar o jantar, quando ele aparece na porta com uma expressão que sugere que estava à minha procura e está irritado por ter demorado tanto tempo para me encontrar na sua própria casa. Ouviste a conversa esta tarde. Percebi pela forma como evitou o contato visual durante toda a noite e pelo facto de ter limpo a mesma bancada 3 vezes nos últimos 5 minutos. Não estava a escutar. Estava a entregar roupa de cama e acabei por ouvir parte da discussão sobre a sua escolha questionável de acompanhantes para eventos sociais importantes. Mantenho a minha voz cuidadosamente neutra porque admitir o quanto a defesa dele me afetou parece perigoso, já que estou a lutar para manter limites adequados com um empregador que, de alguma forma, faz com que até mesmo conversas simples pareçam carregadas de implicações que não estou preparada para lidar. Então, também me ouviste deixar claro que valorizo a tua companhia
em detrimento das alternativas, o que presumo que esteja a deixar-te desconfortável, com base na forma como estás a tratar aquela bancada como se ela tivesse ofendido-te pessoalmente. Ele se move para a cozinha com aquela confiança casual que vem de nunca ter que se preocupar se você pertence aos espaços que ocupa. E quando ele está perto o suficiente para que eu sinta o cheiro de sua colônia misturado com o aroma persistente de uísque caro, me vejo presa entre o balcão e a realidade de que meu empregador está significativamente mais perto do que a distância profissional normalmente permite. Agradeço o convite, mas acho que ambos sabemos que minha presença criaria exatamente o tipo de complicações sociais sobre as quais seus amigos estavam a alertar. Não estou interessado em ser fonte de fofocas ou julgamentos que afetem a sua reputação. A minha reputação pode sobreviver a qualquer coisa, incluindo levar alguém que realmente me interessa a um evento cheio de pessoas que me entediam a ponto de considerar saídas dramáticas por janelas caras. A sua voz transmite aquele humor seco que aprendi a reconhecer ao longo de 3 anos de observação cuidadosa. A questão é se tens coragem suficiente para entrar numa sala cheia de tubarões, vestindo algo diferente da tua armadura habitual de invisibilidade, e deixar que eles vejam o que tenho notado há muito mais tempo do que provavelmente seria apropriado. E o que exatamente tens notado? Porque, da minha perspectiva, mal reconheceste a minha existência, além de garantir que o café fosse entregue a tempo e que os quartos fossem mantidos de acordo com os teus padrões exigentes. Reparei que deixa livros no meu escritório com passagens marcadas que abordam perfeitamente conversas que nunca tivemos. Reparei que, de alguma forma, sabe quando preciso de silêncio em vez de distração. Reparei que é significativamente mais inteligente do que deixa as pessoas verem, porque ser subestimado é mais seguro do que ser realmente visto em casas onde os funcionários devem ser funcionais em vez de interessantes. A admissão é feita com uma intensidade que deixa claro que não se trata de uma observação casual, mas de uma atenção cuidadosa prestada ao longo de meses ou possivelmente anos. E o peso de ser verdadeiramente vista por alguém a quem dediquei um esforço considerável para permanecer invisível faz com que a minha respiração pare de uma forma que nada tem a ver com a cozinha de repente parecer demasiado quente. Isso é muita observação para alguém que nunca se preocupou em ter uma conversa real, além de instruções sobre a gestão da casa. Porque ter conversas reais consigo tornaria significativamente mais difícil manter a distância profissional que devo preservar com os funcionários. E eu mal consigo manter essa distância sem adicionar a complicação de admitir que o acho fascinante. Julian, isso é inadequado. Eu trabalho para você e aceitar um convite para um baile de gala como seu par ultrapassa limites que existem por motivos muito bons. Então considere isso um acordo comercial. Você comparece como meu acompanhante para satisfazer exigências sociais e, em troca, eu garantirei que você seja compensado adequadamente pelo tempo e esforço envolvidos. Ele diz isso como se oferecer dinheiro tornasse a situação menos complicada, em vez de significativamente mais complicada. Embora eu prefira que você compareça porque está curiosa para saber como é estar em espaços que você sempre ocupou, apenas como ajuda invisível, para ver como as pessoas reagem quando forçadas a reconhecer alguém que foram treinadas para ignorar. Isso soa menos como um acordo comercial e mais como vingança social disfarçada de generosidade. Talvez ambos. Eu contenho multidões e a maioria delas gosta de ver pessoas privilegiadas confrontando suas próprias suposições. O sorriso dele é breve e genuíno. Diga sim, Iris. Deixe-me levá-la a um lugar onde nunca esteve e mostrar a essas pessoas insuportáveis exatamente o que estão a perder ao tratá-la como um móvel. A resposta inteligente é recusar, manter limites, proteger o emprego de que preciso e a relação profissional que mantém a minha vida estável. Mas olhar para Julian Hart parado na sua cozinha à meia-noite, pedindo-me para participar de eventos que eu só imaginei de fora, faz com que a opção inteligente pareça significativamente menos atraente do que a opção imprudente de dizer sim a algo que pode ser a noite mais interessante da minha vida, ou o erro catastrófico que me custará tudo o que construí cuidadosamente. Tudo bem, eu vou. Mas tenho condições, diga quais são. Não transforme isso em caridade ou em ajudar os funcionários pobres a experimentar o luxo.
Trata-me como uma verdadeira igual durante a noite, em vez de um projeto que estás a elevar por tédio. Feito. Mais alguma coisa? Se os teus amigos forem cruéis ou desdenhosos, vou-me embora imediatamente. Independentemente da aparência, não vou suportar humilhações por causa da tua experiência social. Se alguém for cruel contigo, vou garantir que se arrependa de maneiras que não exijam a tua presença para testemunhar. Tenho a minha palavra de que, ao comparecer comigo, estará sob a minha proteção, quer queira, quer não. A promessa feita com tanta certeza casual faz com que algo caloroso se desdobre no meu peito. E dou por mim a concordar com a cabeça antes que a lógica possa intervir, com todas as objeções razoáveis sobre por que aceitar este convite, é provavelmente a pior decisão que tomei em anos de bom senso geral. Capítulo 2: O homem que todos querem. A semana entre aceitar o convite de Julian e o baile propriamente dito passa numa estranha névoa de consciência aguçada, em que de repente noto coisas sobre o meu empregador que me treinei deliberadamente para ignorar durante 3 anos de autopreservação profissional. Como a forma como as mulheres ligam para casa com desculpas cada vez mais transparentes para falar com ele, ou como ele lida com cada tentativa com o mesmo desinteresse educado que sugere que aperfeiçoou a arte da rejeição sem nunca ser realmente rude. Estou a organizar a agenda dele na quarta-feira à tarde quando Vanessa Whitmore liga pela terceira vez esta semana. A sua voz transpira uma doçura ensaiada que não consegue esconder o desespero subjacente quando ela pergunta se Julian estaria disponível para almoçar e discutir uma iniciativa de caridade que definitivamente não requer uma refeição privada para ser coordenada. O Sr. Hart está ocupado esta tarde. Posso agendar uma chamada para a próxima semana, se o assunto for realmente urgente. Mantenho o meu tom profissionalmente neutro, embora ambos saibamos que a iniciativa de caridade dela é um código para mais uma tentativa de garantir a atenção dele, de maneiras que falharam espetacularmente durante a maior parte dos últimos 6 meses. É claro que eu esperava discutir isso pessoalmente, mas Julian e eu temos conversas muito produtivas quando não estamos limitados a telefonemas e reuniões formais. A implicação é clara o suficiente para que até mesmo alguém menos observador do que eu perceba. E eu me vejo experimentando algo desconfortavelmente próximo da possessividade por um homem que tecnicamente é meu empregador e, portanto, não deveria inspirar nenhuma emoção além da cortesia profissional. Vou transmitir o seu pedido. Tenha uma ótima tarde, Sra. Whitmore. Encerro a ligação antes que ela possa continuar a tentar obter informações sobre a agenda ou a vida pessoal de Julian. E quando me viro, encontro-o encostado na porta do escritório com uma expressão que sugere que ouviu toda a conversa e está a se divertir com a minha irritação mal disfarçada. Vanessa é persistente. Dou-lhe crédito pela determinação, mesmo que os seus métodos careçam de sutileza. Ela ligou 3 vezes esta semana com desculpas cada vez mais elaboradas para marcar reuniões privadas. A certa altura, a persistência passa para um território que requer uma rejeição mais direta. E como sugeriria que eu lidasse com mulheres que não aceitam um desinteresse educado como resposta? Devo ser cruel para poupar os seus sentimentos ou continuar a manter a cortesia profissional que claramente não está a funcionar? Ele entra na sala com aquela graça casual, sentando-se na cadeira em frente à sua secretária, como se estivéssemos a ter uma conversa normal, em vez de discutir o seu histórico aparentemente extenso de perseguições românticas indesejadas. Você poderia tentar explicar por que não está interessada, em vez de deixá-las construir fantasias elaboradas sobre uma eventual reciprocidade que você não tem intenção de cumprir. Não estou interessada porque nenhuma delas me vê como algo além de acesso a dinheiro e posição social. Elas querem Julian Hart, a figura pública cuidadosamente construída, em vez da pessoa real que existe quando a performance termina. Sua voz carrega um tom de frustração que sugere que essa é uma reclamação que ele já fez antes, sem resolução. É exaustivo ser perseguido pelo que representa, em vez de quem realmente é. É provavelmente por isso que acho a sua completa falta de interesse no meu dinheiro ou nas minhas conexões revigorante ao ponto de fascinar. Não estou completamente desinteressado. Sou profissionalmente apropriado. Há uma diferença significativa entre as duas observações. Então admite que há interesse por baixo da apropriada profissionalidade.
Isso é progresso. Considerando que passou 3 anos fingindo que eu sou apenas um móvel que ocasionalmente precisa de café. Passei 3 anos mantendo limites que me mantêm empregada. Perceber que meu empregador é atraente e aparentemente objeto de considerável atenção feminina não significa que estou interessado em entrar na fila de mulheres que tentam garantir o tempo dele. Ótimo, porque não tenho interesse em adicioná-lo à fila. Você está em uma categoria totalmente diferente, que não envolve desempenho ou estratégia. A declaração provavelmente deveria preocupar-me mais do que preocupa, mas, em vez disso, dou por mim a querer saber exatamente em que categoria ele me colocou e se é tão perigosa quanto o calor na sua voz, sugere que pode ser. Devemos discutir a logística para sábado. Presumo que tenhas algo apropriado para vestir ou preciso providenciar opções para serem entregues. A mudança abrupta de assunto parece deliberada, como se ele estivesse a recuar da vulnerabilidade. Ele não tinha intenção de revelar. Tenho um vestido que deve ser adequado para o evento. Nada extravagante, mas apropriado para o local e a ocasião. Mostra-me. Quero ter a certeza de que não estás a planear misturar-te com o fundo por alguma tentativa equivocada de evitar chamar a atenção. Julian, não vou desfilar roupas para ti. Isso ultrapassa cerca de 15 limites diferentes de conduta apropriada entre empregador e empregado. Então descreve-o. Dá-me informações suficientes para saber se preciso de intervir com algo que te faça justiça, em vez de apenas cumprir os requisitos básicos. É azul marinho, corte simples, nada que chame atenção excessiva ou me faça destacar como alguém que obviamente não pertence ao local exclusivo para onde me estás a arrastar. Azul marinho que te torna invisível, ou azul marinho que achas que te torna invisível porque estás habituada a que as pessoas não olhem com atenção suficiente para ver o que realmente está lá. A pergunta é mais perspicaz do que eu gostaria, atingindo diretamente o meu hábito de escolher roupas que me permitem ocupar espaços sem ser realmente visto. E eu me vejo reavaliando se Julian Hart tem prestado significativamente mais atenção nos últimos 3 anos do que eu jamais imaginei. No entanto, o seu súbito interesse nas minhas escolhas de guarda-roupa está a me fazer reconsiderar se aceitar este convite foi uma decisão sensata ou apenas um julgamento catastroficamente errado da minha parte. Provavelmente ambos, mas já que aceitou, mais vale garantir que não está a sabotar-se com roupas concebidas para ajudá-la a desaparecer. Ele levanta-se e dirige-se à sua secretária, tirando o que parece ser um cartão de crédito preso a um bilhete. Isto é para si. Vá a qualquer boutique que quiser e encontre algo que a faça sentir poderosa em vez de invisível. Considere isso parte do acordo comercial que discutimos. Não vou aceitar o seu dinheiro para comprar um vestido. Isso faz com que isto pareça significativamente menos um acordo profissional e mais algo em que não estou interessado em participar. É uma compensação por participar num evento onde será sujeita ao escrutínio e julgamento de pessoas que procuram qualquer desculpa para a rejeitar. Ter uma armadura que a faça sentir-se confiante parece uma despesa comercial razoável. Ou é você a tentar vestir-me como uma boneca para seu próprio entretenimento? Não consigo dizer qual das motivações é pior. Sou eu a querer ver o que acontece quando entras numa sala cheia de pessoas que se treinaram para não te ver e as forçar a realmente olhar. A voz dele ficou intensa de uma forma que faz o meu coração acelerar. Pega no cartão, compra o vestido e no sábado à noite descobriremos juntos se o meu instinto sobre ti está correto ou se eu tenho construído teorias elaboradas sobre alguém que prefere permanecer invisível. O cartão fica na mesa entre nós como um teste que não tenho a certeza se quero passar ou reprovar. E depois de um longo momento em que ficamos apenas a olhar um para o outro, por cima de móveis caros, estendo a mão e pego-o antes que a lógica possa intervir com todas as objeções razoáveis sobre aceitar dinheiro de empregadores para despesas não relacionadas ao trabalho. Tudo bem, mas vou guardar os recibos e se isso der errado, vou devolver tudo e fingir que toda essa conversa nunca aconteceu. É justo. Embora eu tenha a sensação de que o sábado será significativamente mais interessante do que qualquer um de nós está preparado para enfrentar. Mais tarde, naquela noite, quando estou sozinha no meu pequeno apartamento, segurando o cartão de crédito de Julian e tentando descobrir que tipo de vestido faz alguém se sentir poderosa em vez de invisível, percebo que, em algum momento da última semana,
A dinâmica entre nós mudou de uma distância profissional para algo mais complicado, que não tenho certeza se qualquer um de nós sabe como lidar, sem destruir o equilíbrio cuidadoso que mantivemos por 3 anos. O meu telemóvel vibra com uma mensagem de um número desconhecido. E quando a abro, encontro uma mensagem que é inequivocamente do Julian. Apesar de nunca termos trocado informações de contato pessoais antes desta noite, a Vanessa ligou novamente depois de ter saído. Eu disse a ela explicitamente que estou a ir ao baile com alguém em quem estou genuinamente interessado e que a sua perseguição contínua é indesejada e cada vez mais inadequada. Achei que você deveria saber, caso ela decida causar problemas no sábado. JH. A admissão casual de que ele está genuinamente interessado me atinge mais do que deveria. E eu me pego relendo a mensagem 3 vezes antes de responder com algo que, espero, soe casual, em vez de revelar exatamente o quanto essas 4 palavras me afetaram. Agradeço. Embora agora esteja preocupada se participar, significa entrar numa situação em que mulheres desprezadas tornem a minha noite difícil por instinto territorial. A resposta dele chega em segundos. Qualquer pessoa que tornar a tua noite difícil irá se arrepender para sempre. Estás sob a minha proteção e levo essa responsabilidade a sério. Agora vai comprar o vestido e para de pensar demais. Se aceitar a minha ajuda torna isso complicado. Já somos complicados. Mais vale aceitar isso. JH. Capítulo 3. A entrada que silencia o salão de baile. O vestido que encontro após 2 dias a procurar em boutiques que normalmente não me deixariam passar pela porta sem o cartão de crédito do Julian não tem nada a ver com a opção segura em azul marinho que eu tinha planeado originalmente. É todo em seda bordô escura que se move como líquido contra a minha pele e um decote que sugere em vez de revelar, de uma forma que me faz sentir poderosa e ligeiramente aterrorizada em igual medida. A estilista da última boutique olhou para mim e declarou que a minha estrutura óssea estava a ser criminosamente subutilizada pelas minhas escolhas habituais. E 3 horas depois, estou em frente ao espelho da casa de banho, mal reconhecendo a mulher que me olha de volta com cabelo e maquilhagem profissionais, que de alguma forma me fazem parecer elegante e perigosa de maneiras que nunca associei ao meu próprio reflexo. Julian deveria me buscar às 7, mas estou 20 minutos atrasada porque os retoques finais demoraram mais do que o previsto. E quando finalmente chego ao local de carro, ele me envia uma mensagem dizendo que me encontrará lá. Meu coração está acelerado com a ansiedade de entrar em uma sala cheia de pessoas que sempre me viram apenas como funcionária, se é que se deram ao trabalho de me ver. O motorista abre a porta com cortesia cuidadosa. E eu piso no tapete vermelho, cercado por fotógrafos, convidados e roupas de gala que provavelmente custam mais do que eu ganho em um ano. Por um momento, considero seriamente voltar para o carro e enviar uma mensagem para Julian, dizendo que cometi um erro terrível e que ele deveria encontrar literalmente qualquer outra pessoa para acompanhá-lo a esse espetáculo intimidador. Mas então eu o vejo parado na entrada, examinando os convidados que chegam com uma intensidade que sugere que ele está procurando especificamente por mim. E quando os nossos olhos se encontram através da multidão, a expressão no seu rosto faz com que toda a ansiedade sobre se eu pertenço aqui desapareça temporariamente sob o peso de ser olhada. Como se eu fosse a única pessoa que existe neste momento. Ele move-se pela multidão com graça determinada, ignorando as tentativas de o parar para conversar. E quando ele chega até mim, há algo na sua expressão que eu nunca vi antes. Um choque controlado, misturado com algo que pode ser orgulho ou possivelmente posse. Estás atrasada. Começava a pensar que decidiste que isto era pressão demais e me abandonaste para enfrentar Marcos e os seus comentários insuportáveis sozinha. A sua voz é cuidadosamente controlada, mas consigo ouvir a tensão por baixo. Além disso, estás deslumbrante. Esse vestido é significativamente melhor do que qualquer coisa que imaginei quando sugeri que encontrasses algo poderoso. O estilista tinha opiniões sobre as minhas escolhas habituais. E 3 horas depois, foi isto que surgiu. Ainda não estou totalmente convencida de que consigo fazer isto sem que todos reconheçam imediatamente que estou a brincar às fantasias num mundo ao qual não pertenço. Não estás a brincar a nada. Pareces exatamente alguém que pertence a qualquer lugar que escolha de estar.
A mão dele pousou na minha parte inferior das costas enquanto me guiava em direção à entrada. E o peso possessivo disso fez com que várias mulheres próximas acompanhassem o gesto com expressões que variavam entre a curiosidade e uma hostilidade mal disfarçada. Prepara-te. Estamos prestes a entrar numa sala cheia de pessoas que terão opiniões muito fortes sobre a minha escolha de acompanhantes. Que reconfortante! Agora sinto-me muito melhor em relação a toda esta situação. Ótimo! A energia nervosa irá mantê-la alerta quando as facas forem sacadas disfarçadas de conversa educada. O salão de baile é exatamente tão impressionante quanto eu esperava. Lustres de cristal e pessoas ricas a ter conversas educadas que mal disfarçam as constantes manobras sociais que acontecem por baixo da cortesia superficial. E no momento em que atravessamos as portas, vejo a consciência espalhar-se pela multidão como uma onda visível. As conversas param a meio da frase. As cabeças viram-se com interesse mal disfarçado, e capto o momento exato em que várias pessoas que definitivamente me reconhecem das suas próprias casas processam o facto de que Julian Hart trouxe a sua governanta como acompanhante para o evento social mais exclusivo da temporada. O riso que ouvi no escritório de Julian na semana passada está ausente, substituído por um silêncio que parece gratificante e assustador à medida que avançamos pela sala com dezenas de olhos a acompanhar o nosso progresso. E estou hiperconsciente da maneira como Julian me mantém perto, com a mão ainda possessivamente colocada nas minhas costas. Como se estivesse a fazer uma declaração a todos que observam sobre exatamente sob a proteção de quem estou. É sempre assim tão silencioso quando entra nas salas? Ou esta atenção especial é reservada para escolhas sociais chocantes? Mantenho a voz baixa porque falar normalmente parece impossível quando todo o salão de baile parece estar a suster a respiração a observar-nos. Normalmente há ruído de fundo. Este silêncio em particular é das pessoas a recalibrar as suas suposições sobre o que farei ou não farei em relação às convenções sociais. A sua voz transmite diversão. Além disso, várias mulheres estão a passar pela decepção única de perceber que passaram meses a perseguir alguém que aparentemente estava interessado na sua própria equipa o tempo todo. Isso não ajuda. Agora estou a imaginar todas as maneiras como elas estão a planear a minha destruição social enquanto mantém sorrisos perfeitos. Deixe-as imaginar. A execução real requer coragem que a maioria delas não possui quando confrontadas com alguém que não tem interesse em preservar relacionamentos com pessoas que mal tolera. Marcos se aproxima com uma mulher que reconheço das revistas. Toda loira perfeita e proveniente de uma família rica. E a expressão em seu rosto, quando ele se aproxima o suficiente para realmente me ver, é gratificante, chocada de uma forma que faz com que as últimas 3 horas de preparação pareçam completamente justificadas. Julian, vejo que você realmente trouxe sua acompanhante. A pausa de Marcos antes de dizer acompanhante carrega julgamento suficiente para deixar sua opinião clara sem explicitamente afirmá-la. Embora eu deva admitir que a transformação é mais dramática do que eu esperava quando discutimos essa decisão questionável. Iris, este é Marcus Blackwell e a sua esposa Caroline, nenhum dos quais fará comentários adicionais sobre as minhas escolhas, se valorizarem continuar a ser convidados para eventos que eu controlo. O tom de Julian é agradável, mas a intenção por trás é inconfundível. Claro, sem ofensa. Está linda, menina. O sorriso de Caroline não chega aos olhos enquanto ela deliberadamente deixa a frase no ar, esperando pelo meu apelido, como se fosse um teste que eu deveria reprovar. Apenas Iris está bem. Prefiro manter as coisas simples em vez de insistir em formalidades que deixam todos desconfortáveis. Que casualidade refrescante. A maneira como ela diz casual deixa claro que ela quer dizer algo significativamente menos elogioso. Tem de me dizer onde encontrou esse vestido. É notavelmente sofisticado para alguém na sua posição. A minha posição como convidada de Julian ou a minha posição como alguém que você decidiu que não merece cortesia básica. As palavras saem antes que eu consiga impedi-las. Meses de invisibilidade em casas como a da Caroline finalmente encontrando voz, agora que estou sendo vista em contextos onde posso realmente responder. A respiração ofegante da Caroline sugere que acabei de cometer algum tipo de violação social. Mas a mão de Julian aperta minhas costas em aprovação, e quando olho para ele, vejo algo quase como orgulho em sua expressão.
Acho que o que Iris está a perguntar educadamente é se planeia passar a noite fazendo insultos mal disfarçados, ou se prefere direcionar o seu desconforto com as minhas escolhas para mim, em vez de para a pessoa que escolhi trazer. A voz de Julian ficou tão fria que até Marcos parece desconfortável. Porque continuar por esse caminho significa que terei conversas muito diferentes com o seu marido sobre acordos comerciais que, de repente, precisam ser reavaliados. A ameaça é feita de forma tão casual que demora um momento para ser registrada. E vejo a expressão de Caroline mudar de condescendente para cuidadosamente neutra. Enquanto ela processa que atacar-me significa atacar o julgamento de Julian e potencialmente prejudicar conexões que o seu marido não pode perder. Sem ofensa, tenho a certeza de que todos teremos uma noite adorável. A retirada de Caroline é graciosa, mas definitiva. E à medida que se afastam, ouço Marcos sussurrar algo irritado, ao que a sua esposa responde com sussurros agudos sobre saber quando recuar. Isso foi muito corajoso ou muito estúpido. Ainda não decidi qual dos dois. Provavelmente ambos, mas cansei de fingir que insultos disfarçados de educação não são percebidos só porque são proferidos com sorrisos caros. Ótimo. Esperava que não deixasses que eles te intimidassem a ser a versão de ti mesma que deixa todos confortáveis, mantendo-te pequena e apologética. Avançamos para o interior do salão de baile e vejo a multidão abrir-se ligeiramente para nos deixar passar. Toda uma distância cuidadosa que sugere que as pessoas estão a reavaliar como abordar alguém que está claramente sob a proteção explícita de Julian Hart. E a mudança de invisível para inevitavelmente visível acontece de forma tão completa que parece quase física. Uma mulher que não reconheço aproxima-se com calor genuíno, em vez de cortesia calculada. Ela apresenta-se como Helena Russo e elogia o meu vestido com sinceridade suficiente para que eu perceba que ela não está a fingir para agradar ninguém, mas realmente acredita no que está a dizer. Estás a causar um grande alvoroço. Metade da sala está escandalizada e a outra metade está a tentar descobrir quem tu és e por que Julian olha para ti como se fosses a única pessoa interessante aqui. O sorriso de Helena é conspiratório. Pelo que vale a pena, acho maravilhoso ver as suposições de todos serem destruídas. Esta multidão precisa de mais perturbações nas suas hierarquias cuidadosamente mantidas. Estou apenas a tentar sobreviver à noite sem causar danos permanentes à posição social de Julian. A sua posição social pode sobreviver a qualquer coisa, mas vê-lo realmente interessado em alguém pela primeira vez em anos é significativamente mais divertido do que outra noite com as mesmas pessoas a terem a mesma conversa vazia. Ela segue em frente depois de me fazer prometer que a procurarei mais tarde para uma conversa real, em vez de uma performance social. E quando me viro para Julian, vejo que ele está a observar a troca com satisfação. Está a conquistar aliados. É uma navegação social mais rápida do que a maioria das pessoas consegue em anos a frequentar estes eventos. Ou Helena é apenas gentil o suficiente para ter pena de alguém claramente fora do seu ambiente em águas infestadas de tubarões. Helena Russo não tem pena. Ela é uma das poucas pessoas genuinamente decentes nesta sala. E se ela decidiu que vale a pena conhecer-te, então acabaste de ganhar proteção além do que até eu posso oferecer através de ameaças e influência nos negócios. A noite continua numa confusão de apresentações e conversas, onde sou forçada a navegar entre ser a companheira de Julian e ser eu mesma num contexto em que essas duas identidades não se alinham naturalmente. E quando fugimos para o terraço para tomar ar, estou exausta da constante performance de pertencer a espaços que ainda parecem fundamentalmente estranhos, apesar do vestido caro e do estilo profissional. Fizeste melhor do que sobreviver. Na verdade, prosperaste quando deixaste de esperar por permissão para existir em espaços que conquistaste o direito de ocupar. A voz de Julian é calorosa com aprovação. Além disso, ver Caroline Blackwell perceber que te subestimou valeu cada momento desconfortável desta noite inteira. Talvez eu tenha sido um pouco mais agressiva do que sensata, considerando que ela tem muito mais poder social do que eu jamais terei. Ela tem um poder social que só existe enquanto pessoas como eu toleram a sua presença. E depois da performance desta noite,
Estou significativamente menos inclinada a manter relações com pessoas que não conseguem ter a cortesia básica com os convidados que escolhi trazer. Se estás a sentir aquela conexão especial com esta narrativa, aquela agitação no estômago quando ele finalmente a vê, aquela satisfação quando ela confronta aquele que a julgou. Não estás sozinho. As nossas histórias são diferentes porque não seguimos fórmula. Criamos emoções reais, tensão genuína, personagens com as quais te identificas. Sabes, se quiseres mais histórias como esta, inscreve-te no canal, ativa as notificações e diz-me nos comentários de onde estás a assistir. Agora, vamos voltar ao momento em que tudo começou a mudar. Capítulo 4, quando ela se torna visível demais. A mudança de invisível para inevitavelmente visível acontece gradualmente ao longo da hora seguinte. À medida que homens que eu não reconheço se aproximam com um interesse que parece genuíno e não fingido, todas as apresentações educadas e perguntas sobre o meu passado sugerem que eles estão realmente a ouvir as respostas, em vez de apenas esperar a sua vez de falar. O primeiro é alguém chamado David Chen, que dirige uma empresa de tecnologia e quer saber a minha opinião sobre um livro que ele me viu a ler no escritório do Julian há 3 meses, quando passou por lá para uma reunião de negócios. E o facto de ele não só ter reparado, mas também se lembrado do que eu estava a ler, torna a conversa significativamente mais fácil do que a navegação social cuidadosa que eu vinha tentando com pessoas que me veem como uma escolha questionável do Julian, em vez de uma pessoa que vale a pena conhecer. Tem um gosto excelente em literatura. Essa autora em particular não recebe o reconhecimento que merece pela precisão com que capta as dinâmicas de poder em contextos institucionais. O entusiasmo de David é revigorante depois de uma noite de respostas cuidadosamente moduladas, destinadas a não revelar nada autêntico. Está na academia ou é apenas alguém que lê muito por interesse pessoal? Principalmente por interesse pessoal. Embora tenha pensado em voltar a estudar para algo mais formal, agora que tenho estabilidade financeira para buscar uma educação além da sobrevivência. A admissão é mais fácil do que o esperado. Talvez porque David esteja a tratar isso como uma conversa real, em vez de um interrogatório disfarçado de conversa fiada. Se você está falando sério sobre isso, conheço vários programas excelentes que podem lhe interessar. Aqui está o meu cartão. Fique à vontade para entrar em contato se quiser recomendações ou apresentações a pessoas que possam ajudar no processo de inscrição. Ele entrega as informações de contato com uma generosidade casual que sugere que se trata de uma oferta genuína, em vez de uma performance vazia de networking. Estou a processar a gentileza inesperada quando sinto a presença de Juliana atrás de mim. Essa consciência particular que desenvolvi ao longo de 3 anos a rastrear inconscientemente a sua localização em qualquer espaço que partilhamos. E quando olho para trás, vejo-o a observar a conversa com uma expressão que não consigo decifrar, que pode ser aprovação, ou talvez algo mais complicado. David, vejo que descobriu que a Iris é significativamente mais interessante do que a maioria das pessoas com quem normalmente temos de aturar nestes eventos. O tom de Julian é agradável, mas há uma ponta de ironia que me faz questionar se ele está realmente satisfeito com a atenção que estou a receber ou apenas a fingir gentileza enquanto sente algo completamente diferente. Ela é encantadora. Devias tê-la trazido para estes eventos há anos, em vez de nos sujeitar a qualquer acompanhante que te sentias obrigado a providenciar. A resposta de David é genuína o suficiente para parecer um elogio, mas algo na expressão de Julian sugere que ele não está totalmente confortável com a facilidade com que estou a me conectar com pessoas que ele conhece há anos. Percebo isso agora, embora seja melhor tarde do que nunca. David se retira depois de extrair outra promessa de que entrarei em contato sobre programas educacionais. E no momento em que ele se vai, a mão de Juliana encontra a minha cintura com uma pressão que parece mais possessiva do que os toques casuais no início da noite. Estás a conquistar admiradores a um ritmo alarmante. Estou a começar a pensar que trazê-la foi a minha melhor ideia. Ou um erro terrível, dependendo do quanto eu gosto de ver outros homens reconhecerem o que tenho tentado manter para mim. Está realmente com ciúmes? Ou apenas fingindo preocupação?
porque é isso que se espera quando outras pessoas prestam atenção à sua acompanhante. Estou a sentir algo desconfortavelmente próximo de um instinto territorial, o que é novo e um pouco alarmante, dado que normalmente não me importo com quem presta atenção às pessoas com quem estou. A voz dele ficou baixa e íntima, apesar do ambiente público. Mas ver o David olhar para ti como se fosses fascinante faz-me querer deixar bem claro que estás aqui especificamente comigo. E qualquer interesse de outras pessoas precisa de ser cuidadosamente reconsiderado. Isso é notavelmente possessivo para alguém que me convidou como um acordo de negócios para satisfazer requisitos sociais. Estou a descobrir que as minhas motivações eram significativamente menos profissionais do que me convenci que eram quando fiz o convite. Antes que eu possa responder a essa admissão carregada, outro homem se aproxima com o tipo de charme calculado que sugere que ele está habituado a conseguir o que quer através da persistência e de sorrisos caros. Este se apresenta como Richard Sterling, dinheiro antigo e arrogância mais recente. E a maneira como os seus olhos me seguem parece avaliadora, de uma forma que me dá arrepios, apesar das palavras educadas que saem da sua boca. Julian, você tem escondido esta adorável criatura. Que egoísta da sua parte mantê-la só para si, quando compartilhá-la seria a atitude generosa a se tomar. O tom de Richard sugere que ele acha que está sendo charmoso, em vez de imediatamente repulsivo. Não sou uma criatura para ser compartilhada ou escondida. Sou uma pessoa a ter uma conversa e a sua abordagem poderia ser significativamente refinada se você estiver interessado em um diálogo real, em vez de qualquer que seja essa performance. A resposta sai mais afiada do que pretendia, mas estou exausta de passar horas a moderar cuidadosamente as minhas reações a pessoas que não conseguem decidir se mereço a cortesia básica ou se sou apenas o entretenimento temporário do Julian. Animada. Gosto disso em mulheres que sabem o seu lugar. E qual seria esse lugar exatamente? Porque estou com dificuldade em entender se você acha que sou entretenimento ou apenas alguém abaixo dos seus padrões habituais que deveria ser grata pela atenção de homens como você. A mão de Julian aperta a minha cintura, e quando olho para ele, vejo algo frio e perigoso na sua expressão, que sugere que Richard acabou de cometer um grave erro tático de julgamento. Richard, vou dar-lhe exatamente uma oportunidade para pedir desculpas a Iris por insinuar que ela deveria ser grata pela sua atenção. E se decidir não aproveitar essa oportunidade, terei conversas muito diferentes com o seu pai sobre acordos comerciais que de repente precisam ser reavaliados. Julian, eu só estava a fazer conversa. Não há necessidade de dramatizar um flerte inofensivo. Um flerte inofensivo não envolve insinuar que alguém sabe o seu lugar ou deve ser grato pela atenção indesejada de pessoas que decidiram que têm direito a um interesse que não foi oferecido. A voz de Julian ficou silenciosa daquela maneira particular. Isso significa que ele deixou de ser educado e está a entrar em um território onde as consequências se tornam permanentes. Peça desculpas agora ou saia deste evento. E não espere convites futuros para reuniões nas quais eu tenha alguma influência. O silêncio que se segue é carregado de tensão, enquanto Richard processa que insistir significa consequências sociais que ele não está preparado para enfrentar. E após um longo momento, ele oferece um pedido de desculpas tão rígido que mal pode ser considerado genuíno, antes de se retirar com uma raiva mal disfarçada. Não precisavas ameaçá-lo em meu nome. Sou capaz de lidar com homens arrogantes que acham que o charme justifica a condescendência. Estou ciente de que és capaz, mas permitir que ele continuasse a diminuir-te em público criaria um precedente que tornaria o resto da tua noite significativamente mais difícil. A mão dele ainda está possessiva na minha cintura. Além disso, vê-lo insinuar que deveria ser grata pela atenção dele fez-me querer fazer muito mais do que apenas ameaçar com consequências profissionais. Portanto, considere a minha resposta como a versão civilizada de instintos que seriam substancialmente menos apropriados em ambientes públicos. Instinto territorial civilizado. Essa é uma nova categoria de comportamento que eu não sabia que existia. Estou a descobrir várias novas categorias de comportamento esta noite. A maioria delas envolve deixar bem claro para todos aqui que você está comigo e que qualquer interesse de outras pessoas precisa ser expresso com muito mais respeito do que Richard demonstrou. Uma mulher que reconheço das páginas sociais
Aproxima-se com um sorriso que não chega aos olhos. Toda a beleza calculada e charme praticado sugerem que ela está aqui com intenções específicas, além de apenas uma conversa educada. Ela apresenta-se como Natalie Ashford e faz questão de ficar perto de Julian, de forma a excluir-me deliberadamente da proximidade física deles. E vejo-o recuar para manter a distância que ela está a tentar eliminar, com uma graça casual que torna a intrusão dela óbvia para qualquer pessoa que esteja a prestar atenção. Julian, querido, não o tenho visto em nenhum evento recentemente. Estava a começar a pensar que tinha abandonado completamente a sociedade em favor de atividades mais privadas. A voz dela carrega implicações que deixam claro que ela está à procura de informações sobre a vida social e a disponibilidade romântica dele. Tenho sido seletivo quanto aos eventos que merecem a minha presença. A causa desta noite foi convincente o suficiente para fazer uma exceção. E trouxe um convidado. Que inesperado, dada a sua preferência habitual por comparecer sozinho. A atenção de Natalie finalmente se volta para mim com uma avaliação que mal disfarça um interesse educado. Acho que não nos conhecemos. É novo na cidade ou apenas novo nos nossos círculos sociais específicos? Nenhum dos dois. Estou aqui há anos. Você simplesmente nunca se preocupou em olhar com atenção para pessoas que decidiu que não valem a pena notar. A franqueza faz o sorriso de Natalie vacilar ligeiramente. E vejo-a recalibrar a sua abordagem quando percebe que descartar-me não vai funcionar. Enquanto Julian está claramente prestando atenção ao desenrolar dessa interação. Que direta e revigorante. Embora eu suponha que diferentes origens levem a diferentes abordagens na navegação social, a maneira como ela diz diferentes origens torna o seu significado inequivocamente claro. Diferentes origens que incluem realmente trabalhar para viver, em vez de apenas administrar a riqueza herdada. Sim, posso ver como isso pode parecer estranho para alguém que nunca teve que se preocupar se poderia pagar pelas necessidades básicas. Iris, estás a ser desnecessariamente agressiva com alguém que está apenas tentando manter uma conversa educada. A voz de Natalie carrega uma reprovação destinada a me fazer parecer irracional. Na verdade, ela está a responder adequadamente às implicações que estás a fazer sobre diferenças de classe enquanto finges ser educado. A intervenção de Julian é fria e definitiva. E já que falaste em origens, vamos discutir como a fortuna da tua família foi construída com base em práticas que não sobreviveriam ao escrutínio ético moderno. Ou podemos reconhecer que julgar as pessoas com base em como ganham a vida diz muito mais sobre o teu caráter do que sobre o delas. A correção pública faz com que o rosto de Natalie fique vermelho de humilhação. E eu vejo-a recuar com dignidade mal mantida, enquanto várias conversas próximas param, enquanto as pessoas processam que Julian Hart acabou de defender publicamente a sua empregada doméstica que se tornou namorada contra alguém da sociedade estabelecida. Tu continuas a fazer inimigos em meu nome. Eventualmente, isso vai criar consequências que tu não estás preparado para lidar. Deixa que crie consequências. Estou farto de tolerar pessoas que acham que as circunstâncias de nascimento justificam tratar os outros como seres inferiores. A mão dele encontra a minha, entrelaçando os nossos dedos num gesto que parece íntimo e ao mesmo tempo, uma declaração pública sobre de que lado ele está. Além disso, ver-te a defender-te contra pessoas que esperavam que te desmoronasses é significativamente mais satisfatório do que manter relações com pessoas de quem nunca gostei. Capítulo 5. A inversão de poder. Nós fugimos para uma varanda privada com vista para a cidade uma hora depois, quando a constante performance de navegar pela guerra social se torna exaustiva demais para manter sem quebrar. E o alívio de estar sozinha com Julian no ar fresco da noite me faz perceber quanta energia eu tenho gasto apenas por existir em espaços onde a minha presença é constantemente avaliada e julgada por pessoas que não conseguem decidir se eu sou digna de respeito básico. Ele fica em silêncio por um longo momento, encostado na grade com aquele controle cuidadoso que sugere que está a processar algo que não sabe muito bem como articular. E quando finalmente fala, a sua voz transmite uma vulnerabilidade que nunca ouvi dele em 3 anos de interação diária. Estou a perceber esta noite que tenho te subestimado de maneiras que não compreendia totalmente, até ver outras pessoas reconhecerem o que tenho tentado manter invisível.
E esse reconhecimento está a forçar-me a confrontar o fato de que tenho investido significativamente mais em ti do que a distância profissional deveria permitir. Julian, o que estás realmente a dizer? Porque isso parece perigosamente próximo de admitir sentimentos que complicam tudo sobre a nossa relação de trabalho e toda de minha estabilidade futura. Estou a dizer que, algures entre o primeiro livro que deixaste na minha secretária e esta noite, ao ver-te a defender-te contra pessoas que deveriam aterrorizar-te, deixei de te ver como um funcionário e comecei a ver-te como a única pessoa na minha vida que realmente compreende quem eu sou. Quando a apresentação termina, ele vira-se para mim e a intensidade da sua expressão faz-me suster a respiração. Confio em ti de uma forma que nunca confiei em ninguém. Não com o meu dinheiro ou os meus negócios, mas com as partes de mim que mantenho escondidas de todos os outros. E perceber que essa confiança vem sendo construída há anos, enquanto eu me convencia de que era apenas compatibilidade profissional, está a fazer-me questionar tudo o que eu achava que entendia sobre limites apropriados. Estás a dizer que te apaixonaste pela tua empregada doméstica, enquanto fingias que era apenas apreciação pelo bom trabalho. Isso é romântico ou uma falha catastrófica de julgamento profissional, dependendo da perspectiva? Provavelmente ambos. Parece que estou a criar o hábito dessa combinação específica esta noite. O seu sorriso é autodepreciativo, mas ao observá-lo esta noite, Dodeu, vendo-o conduzir conversas com inteligência e graça, recusando-se a diminuir-se para o conforto das pessoas, percebi que estou apaixonado por si há muito mais tempo do que me sinto à vontade para admitir. E fingir o contrário estava a proteger-nos de complicações que já não estou interessado em evitar. A confissão deveria assustar-me mais do que assusta. Todas as razões lógicas pelas quais o meu empregador admitir os seus sentimentos é o pior resultado possível para alguém que precisa deste emprego e da estabilidade que ele proporciona. Mas, em vez disso, dou por mim a aproximar-me porque a vulnerabilidade na sua expressão é mais convincente do que qualquer uma das objeções razoáveis que o meu cérebro está a tentar articular. Não sei como responder a isso sem arruinar tudo ou tornar isto significativamente mais complicado do que já é. És meu empregador e a dinâmica de poder torna qualquer coisa entre nós inerentemente problemática, independentemente dos sentimentos. Então demite-te não porque estou a pressionar-te, mas porque continuar a trabalhar para mim, enquanto descobrimos o que é isto, cria exatamente o tipo de complicações com que estás preocupado. Ele diz isso tão casualmente, como se sugerir que eu abandone a minha única fonte de rendimento fosse uma solução razoável para a complexidade emocional. Eu fornecerei uma indenização suficiente para cobrir 6 meses de despesas, enquanto você descobre o que realmente quero fazer, em vez de apenas sobreviver. E se o que você quer inclui explorar essa coisa entre nós, então podemos fazer isso sem que o desequilíbrio de poder torne tudo problemático. Você está a pedir-me para escolher entre segurança financeira e a possibilidade de algo que pode não dar certo. Isso é um péssimo negócio para alguém na minha posição. Estou a oferecer-te liberdade para fazer escolhas que não são ditadas pela necessidade de me manter feliz para fins de emprego. E sim, parte dessa oferta é egoísta porque quero perseguir isso sem que questiones constantemente se os sentimentos são genuínos ou apenas uma estratégia de sobrevivência. E se eu me demitir e tentarmos isso e não funcionar, o que acontecerá? Perco o meu emprego e qualquer relação que estejamos a construir numa falha catastrófica? Então tem 6 meses de segurança financeira para encontrar algo melhor, enquanto eu vivo com as consequências de arruinar a única ligação genuína que tive em anos. A mão dele se aproxima para acariciar o meu rosto com uma gentileza que contradiz a intensidade dos seus olhos escuros. Não estou a pedir que decidas esta noite. Estou a pedir que consideres que talvez o que temos construído há 3 anos valha o risco de deixar para trás a opção segura por algo que realmente possa importar. Julian, estou meio apaixonada por ti desde o 6º mês, quando reparaste que eu lia durante a minha pausa para o almoço e começaste a deixar livros que achavas que eu iria gostar na bancada da cozinha, sem nunca mencionar isso diretamente. E passar 3 anos fingindo que a distância profissional estava a proteger-me, em vez de apenas me deixar infeliz,
tem sido exaustivo de maneiras que eu não queria admitir. A confissão sai rapidamente antes que eu consiga impedi-la. Mas admitir isso enquanto ainda és meu empregador parece exatamente o tipo de vulnerabilidade que faz com que pessoas como eu se magoem quando a dinâmica de poder muda e os sentimentos se tornam inconvenientes. Então, deixa-me remover a dinâmica de poder. Amanhã terei documentos legais redigidos que garantem a tua indenização e protegem-te de qualquer retaliação se isso não funcionar da maneira que ambos esperamos. Ele está tão perto agora que posso sentir a sua respiração nos meus lábios. Peço que confies que sei a diferença entre desejar alguém e estar disposta a destruir a vida dessa pessoa para tê-la. E prometo que, mesmo que isto termine mal, estarás protegido de formas que não exigem que sacrifiques tudo o que construíste. Isto é loucura. Estamos numa varanda, num baile de gala de caridade, a discutir o fim do meu emprego para que possamos explorar sentimentos que podem ser apenas uma atração complicada, misturada com 3 anos de proximidade. Ou somos nós finalmente a ser honestos sobre o que vem a crescer desde muito antes desta noite, nos forçar a reconhecê-lo publicamente. O seu beijo é cuidadoso ao questionar, dando-me espaço para recuar se isto for demasiado rápido. Mas, em vez disso, dou por mim a puxá-lo para mais perto, porque 3 anos de distância profissional deixaram-me ansiosa por exatamente este tipo de ligação honesta. O beijo aprofunda-se com uma intensidade cuidadosa. Todo o desejo que temos reprimido encontra libertação em toques que são, ao mesmo tempo, desesperados e ternos. E quando finalmente nos separamos, ambos estamos a respirar com dificuldade e a olhar um para o outro como se tivéssemos cruzado uma linha que nunca poderemos voltar atrás. Então, isso é um sim para desistir e explorar o que quer que seja isso entre nós. É um sim para preparar os documentos legais e então tomar uma decisão quando eu não estiver emocionalmente comprometida por vestidos caros e vulnerabilidade em varandas. É justo, no entanto, para que conste, espero que a decisão seja a favor de dar uma chance real a isto, em vez de te protegeres de uma possível mágoa mantendo uma distância que já foi completamente destruída. Devemos voltar para dentro antes que as pessoas comecem a especular sobre o que estamos a fazer aqui sozinhos. Deixa-as especular. Cansei-me de me importar com o que as pessoas pensam das minhas escolhas. Contanto que te sintas confortável com a atenção que o nosso relacionamento vai gerar. Nosso relacionamento, você está muito confiante sobre resultados que ainda não foram decididos. Estou confiante sobre o que quero. O resto é apenas logística e proteção legal para garantir que você esteja seguro, independentemente de como isso se desenrolar. Voltamos para o salão de baile e imediatamente percebo olhares acompanhando nossa entrada. Toda a observação cuidadosa que vem de pessoas que notaram nossa ausência e estão tirando suas próprias conclusões sobre o que isso significa. Julian mantém-me perto com toques possessivos que deixam as suas intenções claras para qualquer pessoa que esteja a prestar atenção. E quando saímos, 1 hora depois, estou exausta da performance constante, mas também entusiasmada com a mudança de invisível para inevitavelmente significativa na vida dele. Capítulo 6. As consequências. 6. A semana seguinte ao baile passa num borrão de telefonemas que não devo ouvir e publicações nas redes sociais que provavelmente não devo ler. Todas as especulações sobre a misteriosa companheira de Julian Hart e se levar a sua governanta a eventos da alta sociedade representam uma escolha excêntrica ou um completo colapso social, dependendo de quem está a comentar. Os documentos legais que ele prometeu chegaram na terça-feira de manhã, entregues por um advogado que trata o acordo de rescisão como se fosse perfeitamente normal que os empregadores forneçam 6 meses de rendimento garantido aos funcionários que estão a cortejar romanticamente e lendo as páginas de proteção que garantem a minha segurança financeira. Independentemente do resultado, a decisão de realmente me demitir parece simultaneamente mais segura e mais assustadora do que qualquer coisa que eu tenha contemplado em anos de gestão cuidadosa de riscos. Julian me dá espaço para processar, mantendo distância profissional durante o dia, enquanto trocamos mensagens à noite com observações sobre os nossos respectivos dias, que parecem mais íntimas do que qualquer proximidade física que tenhamos compartilhado. E estou a aprender que ele é significativamente melhor a articular sentimentos através de palavras escritas
do que em conversas verbais, quando a pressão de uma resposta imediata é removida. Na quarta-feira à noite, estou a arrumar os meus poucos pertences do pequeno quarto que ocupei durante 3 anos, quando ele aparece na porta com uma expressão que sugere que tem vindo a reunir coragem para ter uma conversa. Ele não tem a certeza de como lidar com a situação. Tenho recebido ligações durante toda a semana de pessoas que têm opiniões muito fortes sobre as minhas escolhas. A maioria delas acha que eu perdi a cabeça, e algumas têm sido explicitamente cruéis com você de maneiras que me fazem querer encerrar relações comerciais permanentemente. Eu vi alguns dos comentários nas redes sociais. Aparentemente, ou eu sou uma caçadora de fortunas que te prendeu através de manipulação, ou você está passando por algum tipo de crise que requer a intervenção de pessoas que se preocupam com o seu bem-estar. Tento manter a minha voz leve, mas o julgamento constante tem desgastado a confiança que construí durante a gala. Ambas as narrativas são insultuosas para ti e extremamente imprecisas sobre a minha capacidade de tomada de decisão. Passei a semana deixando bem claro para quem quisesse ouvir que tu não és um esquema no qual eu caí, mas alguém que escolhi deliberadamente depois de anos sabendo exatamente quem tu és. Ele entra no quarto e, de repente, o pequeno espaço parece ainda mais confinado com nós dois e toda a tensão não resolvida que vem se acumulando desde o beijo na varanda. Isso é fofo, mas não muda o fato de que agora sou alvo de fofocas e especulações que vão me perseguir, independentemente de realmente levarmos adiante esse relacionamento ou decidimos que foi apenas uma loucura temporária provocada por vestidos caros e vulnerabilidade emocional. Então, garantimos que não seja temporário. Comprometemo-nos a realmente tentar, em vez de deixar que o julgamento das outras pessoas dite escolhas que só devem importar para nós. Julian, hoje pedi demissão do meu emprego, entreguei o aviso prévio formal e assinei todos os seus documentos legais. Portanto, estou oficialmente desempregada e completamente dependente da sua indenização para sobreviver nos próximos 6 meses, enquanto decido o que farei a seguir. A admissão torna isso real de uma forma que pensar sobre isso não conseguiu. Isso é assustador e emocionante na mesma medida. E não tenho ideia se fiz a escolha certa ou apenas destruí a minha vida por sentimentos que podem desaparecer quando a novidade de realmente estarmos juntos passar. A novidade não vai desaparecer, porque isso não é novidade. São 3 anos de fundação finalmente sendo reconhecidos e construídos de forma adequada. Ele diminui a distância entre nós. As mãos pousam na minha cintura com uma possessividade familiar. Eu sei que estás com medo. Eu também estou aterrorizada, porque nunca me importei o suficiente com alguém para arriscar este tipo de vulnerabilidade. Mas prefiro tentar e falhar do que passar o resto da minha vida imaginando o que poderíamos ter sido se eu tivesse sido corajosa o suficiente para perseguir isso. E se os boatos piorarem? E se estar comigo prejudicar a tua reputação ou as tuas relações comerciais de forma irrecuperável? Então reconstruirei com pessoas que não baseiam as suas decisões comerciais em quem eu namoro. E honestamente, se a minha reputação não sobreviver à escolha de alguém genuíno em vez de alguém apropriado, então não é uma reputação que valha a pena proteger. Isso é notavelmente idealista para alguém que passou toda a sua vida a gerir cuidadosamente a percepção pública e as relações sociais. Estás a tornar-me idealista. É desconfortável e provavelmente resultará em várias decisões comerciais ruins. Mas estou a descobrir que me importo mais em manter-te do que em manter relações com pessoas que acham que as circunstâncias de nascimento são mais importantes do que o caráter real. O beijo dele é menos cuidadoso do que o da varanda. Toda a contenção que ele mantinha finalmente se rompeu após semanas de tensão acumulada e a realidade de que eu não sou mais sua funcionária. E a dinâmica de poder que complicava tudo foi legalmente desmantelada. Eu respondo com a mesma intensidade. 3 anos de desejo reprimido encontram libertação e toques que mapeiam um território que ambos imaginávamos, mas nunca nos permitimos explorar. E quando nos separamos, ambos estamos a respirar com dificuldade, e o pequeno quarto, de repente, parece carregado de possibilidades que são emocionantes e um pouco avassaladoras. Vem para minha casa, não para a minha casa onde trabalhaste, mas para a minha casa real, onde guardo as partes de mim que não mostro a ninguém. Deixa-me provar que isto é real e não apenas uma atração conveniente. Julian,
Se eu for para tua casa esta noite, ambos sabemos que não vamos apenas ver a tua coleção de livros ou ter uma conversa inocente sobre sentimentos. Estamos a entrar num território que muda tudo, independentemente de dar certo a longo prazo. Eu sei, e estou a perguntar mesmo assim, porque esperar parece impossível quando finalmente estás livre para estar comigo sem complicações profissionais que tornam tudo questionável. A casa dele não tem nada a ver com a casa onde trabalhei durante 3 anos. Todos os toques pessoais e espaços confortáveis que revelam alguém que realmente vive aqui, em vez de apenas existir em quartos bonitos. O quarto para onde ele me leva é acolhedor e íntimo. Livros empilhados nas mesas de cabeceira e obras de arte claramente escolhidas pelo seu significado pessoal, em vez do seu valor de investimento. E quando ele me puxa para perto neste espaço que é inteiramente dele, a minha última defesa finalmente desmorona sob o peso de querer alguém que passou 3 anos a provar, através de pequenos gestos, que me vê como mais do que apenas uma funcionária conveniente. O que acontece a seguir é inevitável e avassalador. 3 anos de distância cuidadosa, finalmente dissolvendo-se em toques que são ao mesmo tempo desesperados e reverentes. Confissões sussurradas que desnudam toda a pretensão que mantivemos sobre a adequação profissional ou os limites lógicos. A conexão é profunda, mais do que apenas intimidade física e emocional, que faz com que tudo o resto se torne insignificante. E quando termina, estamos entrelaçados na cama dele, respirando com dificuldade e olhando um para o outro, como se não conseguíssemos acreditar que finalmente paramos de lutar contra o que ambos queríamos. Eu amo-te. Eu deveria ter dito isso antes de fazermos isso, mas eu estava muito emocionada para formar palavras coerentes além do teu nome. A voz dele contra o meu cabelo é áspera de emoção. Ele não está a tentar esconder-se. Também te amo. Amo-te há tanto tempo que fingir o contrário era exaustivo de maneiras que eu não queria reconhecer, porque admitir isso significava arriscar tudo o que eu tinha construído. Chega de fingir. Chega de distância profissional. Somos apenas nós a descobrir como realmente ficar juntos sem todas as complicações que nos mantinham separados. Parece simples quando dizes isso, mas amanhã de manhã a realidade vai voltar com todas as fofocas, julgamentos e pessoas que acham que não te mereço. Amanhã de manhã vou deixar bem claro através de ações, e não apenas palavras, que não és apenas alguém com quem estou a namorar casualmente, mas alguém que estou a escolher publicamente e permanentemente, independentemente de quem desaprova. Os seus braços apertam-me com mais força. Deixa-os julgar, deixa-os fofocar. Contanto que estejas aqui, não me importo com o que os outros pensam sobre escolhas que afetam apenas a nós dois. Dizes isso agora, mas espera até que as consequências comerciais comecem a afetar os teus resultados financeiros. Os meus resultados financeiros sobreviverão a qualquer coisa, incluindo a desaprovação social de pessoas cujas opiniões eu nunca valorizei. Não és um risco. És a única coisa genuína na minha vida. E não vou perder isso porque algumas pessoas acham que as barreiras de classe são mais importantes do que a conexão real. Eu me permito acreditar nele porque a alternativa é me proteger de possíveis mágoas, mantendo uma distância que já foi completamente destruída. E ficar aqui deitada nos seus braços, no silêncio após o evento, parece mais com um lar do que qualquer outro lugar em que morei durante anos de sobrevivência cautelosa. Capítulo 7. Quem riu por último? 6 meses após o baile de gala que mudou tudo. Estou em frente ao espelho da casa de banho, a preparar-me para outro evento de caridade. Mas desta vez, o vestido foi escolhido por mim, com o dinheiro que ganhei com o trabalho de consultoria que venho construindo desde que deixei o emprego do Julian. E a mulher que me olha de volta parece significativamente mais confiante do que aquela que aceitou nervosamente um convite que parecia um suicídio social disfarçado de oportunidade. A carta de aceitação da universidade chegou na semana passada. Bolsa integral para um curso de literatura com o qual eu só sonhava quando a sobrevivência tinha prioridade sobre a educação. E a cara do Julian quando lhe mostrei a notificação valeu toda a ansiedade sobre se eu seria capaz de existir em espaços acadêmicos onde a minha formação seria constantemente avaliada e questionada. Estás a fazer aquela coisa de pensar demais enquanto olhas para o teu reflexo. Posso dizer isso porque estás a segurar esse brinco há 3 minutos sem realmente colocá-lo.
A voz de Julian na porta me faz sorrir. E quando me viro, vejo que ele está a me observar com um carinho aberto que ainda me surpreende, mesmo depois de meses juntos, sem complicações profissionais, tornando tudo questionável. Estou a processar o facto de que vamos voltar ao mesmo local onde todos pensaram que tu tinhas perdido a cabeça há 6 meses. Só que agora estou a ir como tua namorada de verdade, em vez de apenas tua escolha questionável para um encontro. Tu nunca foste questionável. As reações de todos os outros é que foram questionáveis. Tu eras perfeito naquela época e és perfeito agora, só que com muito mais confiança e menos preocupação com o que as pessoas pensam. Ele se move para o banheiro, colocando as mãos na minha cintura enquanto encontra os meus olhos no espelho. Além disso, você vai a esse evento como alguém que conquistou o seu próprio sucesso, em vez de apenas aceitar o meu, o que torna esta noite ainda mais satisfatória do que a gala original, onde você simplesmente destruiu as suposições de todos sobre quem merece ocupar certos espaços. Estou nervosa por ver todas as mesmas pessoas que passaram semanas a fofocar sobre se eu tinha te prendido ou se você teria algum tipo de colapso. Enfrentá-los novamente parece como me voluntariar para um julgamento que eu poderia facilmente evitar. Exceto que tu não és a mesma pessoa que eles julgaram há 6 meses. Tu és alguém que construiu uma empresa de consultoria, ganhou uma bolsa de estudos universitária e provou que as suposições deles sobre classe e valor estavam fundamentalmente erradas. O reflexo dele no espelho mostra um orgulho que aquece o meu peito. Deixa-os ver o que tu conquistaste. Deixa-os perceber que descartar-te foi perda deles, não tua. E se alguém tornar esta noite difícil, eu lido com isso da mesma forma que lidei com tudo o resto, tornando as consequências permanentes para as pessoas que não conseguem ter respeito básico. O local é exatamente tão intimidante quanto eu me lembro. Tudo cristal e pessoas caras a fazer conversas educadas. Mas entrar no braço de Julian desta vez parece fundamentalmente diferente da entrada aterrorizada de 6 meses atrás, quando eu estava convencida de que todos podiam ver através do meu vestido emprestado a empregada doméstica por baixo. Os sussurros começam imediatamente quando entramos. Todo o interesse mal disfarçado enquanto as pessoas processam que ainda estamos juntos e aparentemente sérios o suficiente para continuar a aparecer em público, apesar do escândalo inicial que a nossa relação criou. Helena Russo aproxima-se primeiro com calor genuíno, puxando-me para um abraço que sugere que mantivemos a amizade que começou na gala original. Apesar das minhas preocupações sobre se as pessoas do mundo dela realmente queriam continuar a ter contato com alguém do meu mundo, estás absolutamente radiante. Ouvi falar da tua admissão na universidade e do trabalho de consultoria. Estou muito orgulhosa de como construíste algo inteiramente teu, em vez de te tornares apenas uma extensão do mundo do Julian. O entusiasmo dela é contagiante e genuíno. Além disso, metade da sala está ansiosa por saber se vocês ainda estão juntos, e a outra metade está a tentar descobrir como pedir desculpa pelas coisas que disseram há 6 meses, sem admitir que estavam errados sobre tudo. Deixa-os a pensar. Não me importo mais com o que as pessoas pensam, desde que as pessoas que realmente importam me apoiem. Ótimo. Essa confiança fica excelente em ti. Mantenha. Marcos e Caroline aparecem com expressões que sugerem que passaram um tempo considerável a decidir como abordar essa interação. E quando Marcos estende a mão com respeito genuíno, em vez de condescendência, percebo que a ameaça de Julian sobre consequências comerciais aparentemente foi levada a sério. Iris, estás linda. Queria pedir desculpa pelo meu comportamento no último evento. Fui desdenhoso de maneiras que foram inadequadas, independentemente das circunstâncias. Desculpas aceites, embora aprecie que tenhas reconhecido que foi inadequado, em vez de apenas um infeliz mal-entendido. Caroline acrescenta o seu próprio pedido de desculpas com menos graça, com palavras rígidas que sugerem que alguém a treinou para demonstrar arrependimento apropriado, e vê-los tratar-me com respeito cuidadoso é mais satisfatório do que eu gostaria de admitir, considerando que há 6 meses eles estavam entre os mais cruéis em seus julgamentos. A noite prossegue com apresentações e conversas em que sou tratado como igual de Julian, em vez de sua escolha questionável. Toda a cortesia cuidadosa de pessoas que aparentemente decidiram que não vale a pena manter as suas opiniões originais
sobre relacionamentos apropriados por estarem do lado errado dele. David Chen me encontra durante o jantar com atualizações sobre o projeto de consultoria para o qual ele me contratou, elogiando o trabalho que eu fiz com sinceridade suficiente para que várias conversas próximas parem, enquanto as pessoas processam que eu não sou apenas a namorada de Julian, mas alguém que está construindo credibilidade profissional independente da influência dele. Estás a conquistar respeito na mesma proporção em que conquistaste interesse da última vez, só que agora é com base em realizações reais, em vez de apenas surpreender as pessoas com a tua existência. A voz de Julian é calorosa e aprovadora, enquanto fugimos para a mesma varanda, onde ele admitiu seus sentimentos pela primeira vez há 6 meses. Ainda estou a processar o fato de que as pessoas que me rejeitaram agora estão a me tratar como se eu fosse importante. Parece surreal de uma forma que ainda não me sinto totalmente confortável. Tu sempre foste importante. Eles só precisavam de tempo para reconhecer o que eu vi desde o início, que é que tu és excepcional, independentemente de onde vieste ou como ganhaste a tua vida. Isso é notavelmente romântico para alguém que passou 3 anos fingindo que era boa apenas a fazer café. Eu estava a proteger-nos de complicações que não estava pronta para lidar. Mas cansei de nos proteger de tudo, exceto das pessoas que ainda acham que as circunstâncias de nascimento são mais importantes do que o caráter real. Uma mulher que não reconheço observa do outro lado da varanda com uma expressão cuidadosamente neutra, mas que de alguma forma parece carregada de julgamento. E quando Julian percebe a atenção dela, sua expressão muda para algo cauteloso que sugere uma história da qual não tenho conhecimento. É Victoria Ashford, irmã mais velha de Natalie, e alguém com quem namorei brevemente anos atrás, antes de perceber que credenciais adequadas não compensam a falta de conexão real. A mão dele aperta minha cintura. Ela tem ligado desde o baile original tentando marcar reuniões para discutir o que ela chama de minhas escolhas questionáveis de relacionamento. Tenho ignorado porque interagir sugeriria que me importo com a opinião dela. Ela está a observar-nos como se estivesse a calcular algo. Isso parece menos preocupação com as suas escolhas e mais alguém que não gosta de ser substituída pela equipe. Victoria nunca gostou de nada que sugira que o mundo dela não é tão exclusivo quanto ela acredita ser. Mas a desaprovação dela é irrelevante para qualquer coisa que realmente importe. Victoria aproxima-se antes que possamos voltar para dentro. Toda a graça calculada e charme praticado mal disfarçam a avaliação que acontece por trás das palavras educadas. Julian, que bom ver que finalmente se estabeleceu com alguém. Estava a começar a pensar que permaneceria perpetuamente indisponível por causa de problemas de compromisso ou padrões impossivelmente altos. A voz dela carrega implicações que deixam claro que ela está à procura de informações enquanto faz elogios indiretos. Eu estava à espera de alguém genuíno, Victoria, o que exigiu recusar várias ofertas de pessoas que estavam significativamente mais interessadas no meu apelido do que na minha personalidade real. A resposta é tão direta que nem mesmo ela pode deixar de perceber a implicação. E encontraste alguém genuíno que trabalhava na tua casa. Que igualitário da tua parte olhar além das fronteiras tradicionais. A maneira como ela diz isso faz com que as fronteiras tradicionais pareçam algo que vale a pena preservar. Encontrei sinceridade em alguém que me via como uma pessoa e não como um recurso a ser explorado. Sim, consigo ver como esse conceito seria estranho para pessoas que passaram a vida a fazer networking estratégico, em vez de se conectarem de forma autêntica. Bem, desejo felicidades a ambos, embora me pergunte como relações construídas sobre bases tão diferentes podem ser sustentáveis a longo prazo. O sorriso de Victoria não chega aos olhos. Suponho que o tempo dirá se o amor é suficiente para colmatar as lacunas que a sociedade existe para manter. Ela sai antes que qualquer um de nós possa responder, e a ameaça implícita nas suas palavras de despedida paira no ar com um peso que sugere que ela não desistiu de criar problemas para uma relação que claramente desaprova. Ela vai dar problemas. Posso perceber pela forma como ela já está a calcular como nos minar, mantendo uma negação plausível. Deixa-a tentar. Sobrevivemos a 6 meses de fofocas e julgamentos de pessoas significativamente mais influentes do que Victoria Ashford. O que quer que ela tente não vai mudar nada entre nós. Estás muito confiante para alguém cuja ex-namorada acabou de insinuar que o nosso relacionamento
tem prazo de validade. Estou confiante porque sei o que construímos e sei que é mais forte do que qualquer coisa que a Vitória pense que pode destruir através de manobras sociais. Ele puxa-me para mais perto e as luzes da cidade criam um cenário quase romântico. Ela entrou na tua vida invisível e saiu inesquecível. Isso não é algo que desaparece só porque pessoas que antes eram importantes decidem que desaprovam. Acabaste de citar algo que eu disse há 6 meses? Lembro-me de tudo o que dizes. É parte do motivo pelo qual me apaixonei por ti. Voltamos para o salão de baile e fico impressionada com o quão diferente isso parece em relação a 6 meses atrás. Andar entre multidões que se afastam com respeito, em vez de julgamento. Ser tratada como alguém que pertence, em vez de alguém que acidentalmente tropeçou em espaços que não deveria ocupar. Julian mantém-me perto, mas parece mais uma parceria do que proteção. Duas pessoas que se escolheram, navegando num mundo que está lentamente a aceitar que elas não vão a lugar nenhum, independentemente da desaprovação. Ao sairmos, vejo Victoria a observar do outro lado da sala com uma expressão que sugere que ela já está a planear alguma intervenção que ela acha que vai nos separar. Mas aqui, com a mão de Julian na minha e 6 meses de base construída atrás de nós, percebo que não estou particularmente preocupada com ameaças de pessoas cuja aprovação nunca precisei. Sobrevivi sendo invisível, prosperava sendo vista, e o que quer que venha a seguir, vamos lidar com isso juntos, da mesma forma que lidamos com tudo o resto desde aquele primeiro convite que todos acharam que era uma piada. Fim.